Parece que a dominância do Bitcoin está subindo, ou seja, ele está subindo mais que as altcoins. Isso é estranho e está fazendo machucado em vários portfólios por aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Cripto. Eu sou o Léo Gravina, faço parte da equipe de analistas aqui do clube e vou acompanhar você na análise técnica de hoje. A gente vai para o gráfico, mas antes, já vai deixando o seu like e também considere se inscrever se você gostar do conteúdo apresentado no vídeo. Vamos lá para análise. Vocês já estão vendo aí na tela o gráfico do Bitcoin na dominância. Então o nome é BTC.D, tá? Quem quiser pesquisar aí no TradingView. Então aqui, ó, Market Cap BTC Dominance. A gente está em percentual. Então estes números aqui do lado são percentuais. Estamos no gráfico diário. A gente vai transitar entre diário e H4, tá? Que tem coisas para mostrar para vocês. E o gráfico está em escala logarítmica, não linear, na logarítmica. Ou seja, ele mede espaçamento de porcentagem. Vamos lá. Primeiro e mais importante de tudo, é claro, a gente pode até passar pelo S1, pelo semanal, e vocês vão ver aqui que uma das análises que eu tenho de longo prazo, é de queda da dominância. Então é bem provável que a gente veja aí o Bitcoin caindo bastante em relação à dominância do mercado. Isso pode vir a acontecer por expansão tecnológica, disrupção, avanço de alguns setores diferenciados, como o setor que eu falo a todo instante das DeFi, e outros também, NFT e por aí vai. O Bitcoin se consolidando a um limite de crescimento, né? Não tem muito para onde ele expandir se ele chegar no determinado valor. Ali, se ele chegar, por exemplo, no ouro, não há como ele dobrar, triplicar a partir de então. Porém, essa chance ainda é plausível para algumas moedas, né? Para alguns tipos de criptoativos, dentre os quais a gente pode citar criptoativos dominantes de blockchain, como o Ethereum, na verdade como o Ether, né, da rede Ethereum, como a Binance Coin, da rede Smart Chain, e a Cardano, na verdade a ADA, da rede Cardano, e por aí vai. Tá? Olhando aqui para o gráfico, então vocês veem que a gente teve uma queda massiva, e partindo deste documento, desse movimento, de 100%, desse movimento 100%, a gente pega uma retração e chega num alvo de FIBO de queda de 22% de dominância dos market cap. Isso seria realmente uma mudança muito bruta no mercado. 22% muito provavelmente ele perde o primeiro lugar em relação ao market cap, tá? Mas essa projeção é de longo prazo. Vamos descer um pouco então o prazo e chegar num prazo um pouco mais curto. Agora gráfico diário, a gente está falando de um prazo aí de 1 a 4 meses, tá? A gente consegue perceber que houve uma queda muito forte desde o topo em 7.2, aproximadamente 7.2, e o preço ele caiu muito forte. Prestem atenção, sempre que tem um movimento muito forte, ele geralmente corrige. Não significa que este movimento ele está errado, que ele não foi saudável, ele simplesmente corrige. A gente pode estar passando por um momento de correção deste movimento inicial de muita queda da dominância, né? Como a dominância caiu de uma vez, é possível que o percentual esteja puxando ali para retornar à média, né? Para trazer ali um respiro dos indicadores. E no price action também faz sentido. A gente formou aqui o que a gente pode chamar de fundo ascendente, né? É um fundo consecutivo, só que ele é mais alto do que o anterior. Como ele é mais alto que o anterior, ele não pode então ser de queda, né? É um fundo que indica uma alta. Se você traçar uma reta ligando os dois pontos, os dois fundos, a gente tem ali um sentido de alta, um direcionamento de alta. A gente consegue formar uma LTA, uma linha de tendência de alta. Ou então, como muitos chamam, né, uma reta de suporte, ou seja, ele vai suportar a queda do preço, ele vai impedir a passagem do preço para baixo. É justamente o que a gente tem aqui. Então é possível que na terceira tentativa, ou seja, quando a dominância cair de novo e buscar essa região, o preço pode sofrer dificuldades de passar por lá. Interessante o ponto,
um ponto a mais aí para quem aposta na dominância do Bitcoin. Porém, neste exato momento, né, e partindo desse pressuposto que a gente tem um fundo ascendente, a gente tem uma possibilidade, né, de ganhar força, e levar o preço lá para cima, levar a porcentagem de dominância lá para cima. Lá para cima aonde, Léo? Vamos ver justamente isso aqui. Vamos descer um time frame a mais. Agora a gente vai ver a questão de 1 ou 2 semanas até 1 mês. Estamos no H4. E a gente vai neste cenário, né? A análise técnica fica até a sugestão para vocês. Ela faz mais sentido se você partir do macro para o micro, né? Como é um assunto muito importante, eu quero explorar para vocês e eu vou dar valores para vocês aqui. Então eu preferi fazer devagarzinho, considerando o macro, a minha visão de macro, para você entender como eu penso, para ver se faz sentido para você também, tá? Então vejam, a gente teve uma pancadaça para cima ali no dia 19, foi uma queda de mercado, tá? Caiu tudo, inclusive as altcoins, que estavam subindo mais do que o Bitcoin. E depois dessa queda, o preço realmente teve aí uma alta muito forte. Este movimento de 21% de alta, ou então de ganho de 8,5% na dominância, né, que foi de aproximadamente 40 para então 48,5, ele foi muito rápido, tá? Ele foi em questão de 5 dias. Este movimento, no prazo curtíssimo, mostra uma anomalia, porque a tendência natural, como vocês estão vendo aí no gráfico, é de queda. Então estamos num bull run, o mercado inteiro está se expandindo. O natural é que o preço, que a porcentagem de dominância do Bitcoin caia com o tempo regularmente. Houve um pico, uma explosão, uma onda fora da curva, justamente ali nessa volatilidade que vocês estão vendo aqui, tá? Então este movimento, ele não é um movimento normal, ele é um movimento justamente diferente, que diverge ali da naturalidade do mercado, que é uma queda regular, tá? Mesma coisa, depois dessa puxada a gente teve outra queda regular. E agora a gente está novamente subindo ali muito rapidamente. Vejo portfólios tristes, inclusive o meu também, para quem está exposto em altcoins. E é justamente este o ponto que eu quero falar com vocês. Devo ou não devo me expor nas altcoins? Dominância do Bitcoin. Muito importante. Existe o planejamento de longo, médio prazo e existe as correções de curva fora do normal, aqui de curtíssimo e curto prazo. Qual que é o seu planejamento de longo prazo? Ele é o mesmo que o meu? Ele é de acumular mais bitcoins com a queda da dominância do Bitcoin, ou seja, expor o capital em altcoins e esperar que esse capital exposto aumente mais do que o capital em Bitcoin, para que você aumente a quantidade de Bitcoin? Então, se este é o seu cenário no longo ou médio prazo, deve ser a sua exposição majoritária, deve ser a sua meta de exposição. Porém, em momentos como esse, que você está vendo ali o saldo se esvair, né, na sua mão, você tem ali toda a possibilidade de fazer algum tipo de trade, alguma movimentação, algum tipo de realocação de capital, mas o capital está sangrando. Faz ou não faz? Minha sugestão, o que eu fiz com o pessoal, inclusive lá dos serviços pagos, né, que em breve a gente vai apresentar para todo mundo. O que eu sugiro? Pense se não vale a pena você diminuir um pouquinho a sua exposição. Continue exposto, porque continua valendo a pena você se expor em altcoins, DeFi, Ether e por aí vai. Só que talvez seja prudente você esperar esse movimento acabar. Então você está vendo ali que a gente pode traçar quando esse movimento vai acabar. Tivemos ali uma alta, que eu peguei e tracei aqui uma expansão de Fibo. Vou traçar junto com vocês de novo. Então, ferramenta extensão de Fibo, tá? Para que vocês vejam onde é. Aqui, ó, Trend Based Fib Extension. A gente clica aqui no fundo, clica no topo e este movimento representa 100% de Fibo. Volta com a retração, né, até onde a gente teve o fundo e a gente tem então um alvo desse movimento de alta, né? Passando aí esse topo, superando este topo do 100%, que seria em 45,5, a gente passa para um alvo ali de 49 aproximadamente, tá? Coincidentemente, o alvo de 49
ele bate com um alvo, com uma resistência anterior ali de 48,5, tá? Então, pode ser que a gente inicie aqui uma figura corretiva chamada de triângulo ascendente. É possível, não sei. Aí estamos especulando, e isso não importa, tá? Se vai ou não vai formar figura. O que importa é o movimento agora é de alta. Vale a pena considerar uma diminuição da exposição, ainda que ela seja vencedora no longo prazo, para você apenas diminuir a sangria ali no saldo do Bitcoin do seu portfólio, tá? Acho que vale a pena fazer essa diminuição. Então a gente tem esse alvo em 49% de dominância. Então eu vou corrigir o alvo aqui, tá? Você vê que o alvo ele vai mudando conforme o tempo. Por isso que você tem que se inscrever aqui no canal. E quando sair o vídeo, vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Eu nunca vou encher linguiça nos vídeos. Sempre que eu trouxer algum vídeo, é porque tem informação valiosa para você, tá? Então, esse fica sendo o nosso alvo inicial aí dessa assimetria, desse movimento diferente do mercado. E a gente pode considerar, né, um limite técnico, o toque justamente na reta de resistência. Então, se demorar muito, se começar um movimento um pouco mais tardio, né, um movimento que começa a andar de lado e começa a trazer um ângulo de ataque aí muito baixo, a gente tem o limite da reta de resistência. Passando a reta de resistência, muda o planejamento de longo e médio prazo. Não é o que eu acredito que vai acontecer. Pode até ter um toque, mas eu realmente acredito lá no cenário que a gente traçou aqui de diminuição da dominância. Tá? Realmente, para mim, faz sentido, né? Não estou recomendando nada para ninguém, então estou fazendo a minha análise e eu espero que vocês não considerem ela a única e verdade absoluta. Vejam os estudos próprios, se faz sentido para vocês também, vejam outros vídeos também, mas para mim faz sentido então que a dominância continue esmagando portfólios até 49. E aí sim, depois ela pode passar por um processo corretivo ou romper e mudar até o planejamento de longo prazo pra gente aqui, beleza? É isso que eu queria mostrar para vocês. Já deixem o like aí para fortalecer, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se fez sentido esse vídeo de dominância, tá? E se vocês querem mais vídeos, inclusive até do Bitcoin, eu trago um vídeo para vocês do Bitcoin. Vocês querem vídeo de qual moeda, né? Eu já sei que tem vídeo da Chilis e da Cardano para fazer, que 2 pessoas pediram. Eu tô anotando o que as pessoas pedem nos comentários para trazer análise para vocês, tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima análise, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.